Tá aqui. Deus como alimento. Deus quer energizar você. Ele quer a energia da sua vida. Ele quer ser a energia da sua vida. É isso que vai nos tornar forte. Quando eu era criança, minha mãe dizia: saco vazio não para em pé. Por isso que viver com Deus é alimentar-se de Deus, para a gente ficar em pé. Senão a gente cai. Se a gente se afastar da palavra de Deus, a gente cai. E é muito fácil a gente se afastar da palavra de Deus. Há muitos encantos no mundo, há muitas vozes no mundo. O mundo põe os pratos de lentilha à nossa frente. E como Esaú, a gente tem sede das coisas. A nossa visão tem sede de ver coisa nova. E é uma sede que não para nunca. Apareceu uma novidade, o povo corre lá para ver. Apareceu um produto novo, o povo quer ver o produto novo. O povo corre. É uma sede pela novidade. E nessa corrida, atrás das coisas do mundo e do que há no mundo, nos põe muitas vezes longe de Deus. Porque às vezes, para chegar num lugar que está apresentando coisas novas, você leva 2, 3, 4 horas de viagem. Tem gente que viaja dias na expectativa de ver esses novos produtos que estão sendo oferecidos. E o mundo, ele tem uma tática. Ele busca renovar os seus produtos. Você compra um produto esse ano, o ano que vem já puseram outro novo na praça. E dizem, ó, teu produto ficou obsoleto. Eu comprei um computador na época, o cara disse, nossa, aqui é o melhor que tem. Falei, ah, que beleza. Hoje está jogado fora, já faz 10 anos, não serve para nada. Envelheceu em 10 anos, envelheceu, não serve para nada, está jogado. Isso é as coisas do mundo. Ele põe as coisas assim e some. E nós sempre atrás das novidades. E isso, esses pratos, essas lentilhas, que são o sabor da vida atual, que gera esse corre-corre. Porque quem vai produzir também tem que pensar, né? E a concorrência entre os que produzem, né? O cristão deve guardar algum dia da semana? Rapaz, eu tenho um conceito diferente. Não é meu tema aqui, viu? Mas se o cristão deve guardar algum dia de descanso, eu tenho uma visão diferente, viu? Bem diferente, porque eu não frequento igreja. Eu não tenho igreja. Então, logo, eu vou ter uma visão diferente. No meu conceito cristão, aquele que vive com Cristo, que tem Cristo dentro dele, quem está em Cristo, nova criatura é. Ele encontrou descanso. Para mim, quando você encontra Cristo, você entrou no sabá. Você entrou no descanso. Quem tem Cristo encontrou a vida eterna. Porque para você ter Cristo, você encontrou a vida eterna. A vida eterna dentro de você, aqui na carne.
Você está no descanso de Deus, sabá. Certo? Agora, cada um busca o seu conceito. Para mim, quando eu encontrei Cristo, eu encontrei meu repouso. Ele é o meu sabá, o meu descanso. Cristo é o segundo descanso, diz lá em Hebreu. Quem encontrou ele, encontrou o segundo descanso. Porque o primeiro descanso era o descanso dos judeus, o sábado, que Deus exigia lá no Velho Testamento. Mas o nosso descanso no Novo Testamento é encontrar com Cristo. Quando você encontrou com Cristo, você é nova criatura. Você não tem mais a visão desse mundo. Você é nova criatura. A tua visão agora é dada pelo Espírito Santo. Você agora vive no reino de Deus com o olhar do Espírito Santo. E sabe o Espírito Santo? Diz a Escritura que ele sopra onde ele quer. Um dia ele sopra do norte, outro dia sopra do sul. Ele é Senhor, ele sopra onde quer. Por isso que nenhuma teologia consegue segurar o Espírito Santo. Ele sopra de onde ele quer. Deus é soberano. Deus é Senhor do mundo. O Espírito Santo é Senhor do mundo. E o Espírito Santo veio por uma condição. Porque Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Talvez você não pegou o que eu estou falando. Você sabe, mas você não pegou. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ainda você não pegou. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Você está pegando. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Isto é, o mundo está sem pecado. Agora escandalizei você. Você vai dizer, como? O mundo está sem pecado? Tem crime, você não vê notícia? É, mas Deus diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E do ponto de vista de Deus, o mundo está sem pecado. E qual é o resultado disso? Ele pôde enviar seu Espírito Santo. Por isso que desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo não podia baixar no Velho Testamento. Ele não podia vir sobre esse mundo. Ele vinha sobre algumas pessoas especiais, segundo os teólogos, né? Ele vinha sobre algumas pessoas especiais. Sacerdote, reis, profeta, as pessoas consagradas. Então todos serão salvos. Ah, agora você tocou no assunto. Porque tem uma outra passagem. É que a linguagem humana é linear, não é? Tem uma outra passagem. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Certo? Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê... cheguei todo aqui de volta. Todo aquele... Acho que está me acompanhando essa pessoa. Viu? Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então receba o Espírito Santo. Bom, quem receber Jesus, ele recebe a vida eterna, ele está salvo. Está salvo. Aqui mesmo em terra já está salvo. Mas tem o cara que fala, por favor, não me fale de Jesus. Eu não aguento, não me fale de Deus. Eu vi um cara uma vez aqui, ele até já faleceu, muito jovem. Não me fale de Deus, não, fale de tudo. Fale da minha mãe, mas não fale de Deus. Então, esse cara fez o que? O livre-arbítrio. Viu? Esse cara, ele escolheu o livre-arbítrio. Espera um pouquinho, segura essas perguntas aí para mim um pouquinho. Estou explicando uma coisa para o outro, segura um pouquinho. Então, esse cara escolheu o livre-arbítrio. Eu não quero saber de Deus. A outra coisa, eles falam, eu respeito você. Você não quer saber de mim? Eu te respeito. Agora você não vai receber o Espírito Santo. Você vai receber o Espírito do mundo. O Espírito do mundo. E o Espírito do anjo negro. E aí você está destinado a ter o destino do anjo negro, ao lago de fogo. Ao lago de fogo onde vai Satanás, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram Cristo.
Então você vê a sua pergunta, todos estão salvos? Aí não, tem um livre-arbítrio. Eu acho que eu respondi, né? Agora vocês podem entrar aí, ó. Vocês queriam perguntar, pergunta aí. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar, tá? Deixa eu te dizer aqui. Para ser salvo tem que aceitar Jesus. Ai, não consegui ler tudo, filho. Faz sentença mais breve, mais curtinha, tá? É lógico, você tem que aceitar Jesus. Sem Jesus você não é nada, sabe? Se você não aceitar Jesus, você não é nada. Porque Jesus é tudo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Para ser salvo tem que se arrepender dos pecados. Ah, note bem. Pecado, eu acabei de falar. Pecado, a questão do pecado. Você falou em pecado, porque você deve estar aí no sistema de igreja cristã aí, né? Fala muito do pecado. Tem uma passagem bíblica que eu acabei de falar, que diz assim, ó, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Esse é o ponto de vista. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Está dizendo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Do ponto de vista de Deus, o mundo não tem pecado. Então, eu não importo mais com o pecado. Quando você aceita Cristo, você entra numa nova dimensão, a dimensão dos filhos de Deus. Deixa eu ver. Será que não tem, Luiz? Será que não tem, Luiz, pecado? Você tem que entender a coisa. Jesus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. É o ponto de vista de Deus. Se Deus falou, está falado. Para mim, não tem pecado. O mundo não tem pecado. Mas agora você vai dizer, cara, como não tem pecado, Luiz? Luiz, você não assiste jornal? Tanta morte, tanta corrupção. Mas aí é outra coisa. Aí cai naquele que eu estava acabando de falar agora. É que talvez você entrou um pouquinho atrasado. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Receba o Espírito Santo. Esse que recebeu o Espírito Santo, que aceitaram o plano de Deus, eles não têm pecado, eles nem se preocupam com pecado. Eles têm outro tipo de vida, eles são nova criatura. Por isso que são chamados nova criatura. Eles têm uma outra visão. O Senhor crê na predestinação. Isso é coisa de teólogo, filho. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é invenção de teólogo. Eu não sou religioso, não tenho religião. Eu não creio. Isso é calvinismo. Isso é Calvino que inventou. É um teólogo lá, meio filosofado. Ele inventou essas coisas. Eu não tenho nada a ver com eles. Eu abandonei tudo que é de homem, tudo que é teólogo. Eu não sou igreja nenhuma. Eu não pertenço a igreja nenhuma. Sabe Jesus Cristo? É possível ter espiritualidade sem ter religião? Olha, que pergunta bonita você vê, né? Olha, eu não tenho religião. Eu tenho sim, olha como eu vou definir a minha situação. Veja como eu vou definir minha situação. Eu tenho uma experiência pessoal com Deus. Não é religião. Porque religião tem um rótulo, não é verdade? Toda religião tem um rótulo. Eu sou da igreja fulano de tal. Outra, não, eu sou da ciclana de tal. Eu sou da outra. Eu sou da outra. Eu sou da outra. Eu ainda sou da outra. Então, cada igreja tem um rótulo. Mas eu me defino como um homem que quer ter uma experiência pessoal com Deus. Isto é possível. Isso chama-se novo nascimento. Quem pregou isso foi Jesus Cristo. E o quadro, a situação, foi com Nicodemos. Nicodemos era um religioso. Ele tinha uma instituição religiosa. A sinagoga. Ele serviu na sinagoga. E Jesus viu a preocupação dele. Apesar de ele ser um doutor em teologia, um cara sabido mesmo,
E um dos principais, o cara era rico. Ele tinha uma dúvida, porque ele queria entrar no reino de Deus. A grande meta de Nicodemos era entrar no reino de Deus. E Jesus falou: Nicodemos, por esse caminho que você está trilhando, qual era o caminho? Da instituição religiosa, do igrejismo, do denominacionalismo, do tradicionalismo. Você não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos, você é um religioso, cara. Você é um religioso. Você, para entrar no reino de Deus, você tem que ser nova criatura. Não religioso, mas uma nova criatura. Eu te respondi, né? Agora, né? Se Jesus perdoou tudo, por quê? Ah, não vi o final. Não vi o final. Coloca o final aí. Viu? Eu acho que eu já respondi. Você não prestou atenção. Ou você chegou atrasado. Não é? Mas é a terceira vez que eu falar, eu falo pela terceira vez. Jesus tirou o pecado do mundo. Eu vou falar. Em homenagem a você que entrou agora. Jesus tirou o pecado do mundo. A Bíblia diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou. E hoje ele está intercedendo, né, para pagar todos os pecados dos homens. Mas o básico, Deus diz que ele tirou o pecado do mundo. Você tem que crer. Agora tem outro lado que diz, ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Ele tem o Espírito Santo. Ele é nova criatura. Mas o cara que não crê em Jesus Cristo, que diz, eu não quero crer em Jesus Cristo. Que nem quem no tempo de Cristo? O traidor Judas. Judas não quis Cristo. Ele queria dinheiro. Então Jesus falou, Judas, vai buscar teu dinheiro logo. Faz o que tem que fazer logo, rapaz. Vai. O fim de Judas foi o quê? Ele não teve Espírito Santo. Ele, se enforcou. Foi para o inferno. Rapidinho. Então, o mundo é assim. Se você é nova criatura, você vive nessa terra, Deus vê você como não tendo pecado. E se você cair, se você pecar, diz que o justo se levanta 7 vezes. Quantas vezes Deus perdoa? Quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7 por dia. Porque agora Jesus está no santuário, intercedendo por nós. Para que Deus mantenha aquela lente, nos veja sem pecado, por causa do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, você vai ver uma vida sem religião. Eu não tenho religião. Eu tenho uma experiência pessoal com Deus. Como que é essa experiência pessoal com Deus? Se eu te falar, você não vai acreditar. É tão simples. Mas Jesus falou. É tão simples que uma criança de 6 anos pega. Como é que você tem uma experiência com Deus? Jesus falou, se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos morada em você. Você viu? Se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos morada em você. Você vai virar a morada de Deus. Você é morada de Deus. Você já pensou? Você é o lugar onde Deus mora. Você é a igreja de Deus, você é o templo de Deus, você é a tenda de Deus. Agora eu penso, se você é a igreja de Deus, por que eu vou numa igreja? Eu sou a igreja de Deus. Deus vive em mim. Por isso que eu não vou em igreja, eu sou a igreja de Deus. Deus vive em mim. Você viu como é simples a coisa de Deus? Se pega assim, não abrir e piscar de olho. Mas acontece, quando a gente olha do ponto de vista religioso, aí lascou. Aí a gente se perde. Porque o ponto de vista religioso é o ponto de vista teológico. É o cara intelectual. E o intelectual só complica. Faz 2000 anos que o intelectual complicou a igreja. Quando ele abandonou o Espírito Santo, ele colocou no lugar do Espírito Santo o intelectualismo. Aí abandonou. Aí complicou tudo. Por isso que o povo hoje não sabe nem para onde vai. Fizeram um Deus tão difícil que o povo não sabe mais para onde ir. Antes eu tinha grande dificuldade também, porque a minha igreja dizia, pecador, pecador, te confesso, sou pecador, sou pecador, sou pecador.
Rapaz, se você confessa que você é pecador, você está perdido. Você criou complexo de inferioridade. Você não tem capacidade de se levantar a Deus. Quanto que Deus quer ousadia. Se você é pai ou é mãe, quando o filho quer uma coisa, ele vai com ousadia perto de você. Mãe, eu quero a bicicleta. Pai, eu quero a bicicleta. E você vai se virar, você vai dar a bicicleta dele. Ele não faz cerimônia à mão. Ele não faz cerimônia, ele não tem medo de chegar perto de você. Ele não diz, ai, pai, eu sou tão ruim, pai. Eu pisei no seu pé aquele dia, eu não fiz aquilo que o senhor mandou fazer. Ai, pai. Não, ele chega, pai, eu quero um celular. E você, meu, se vira. Deus é pai, nós somos filhos. Deus quer que a gente chegue nele com ousadia de filho, de criança. Seja como criança. Veja a teologia de Jesus Cristo como é simples. Se você acreditar em Deus e se ver sem pecado, você vai chegar nele e falar, pai, eu preciso disso, pai, me ajuda. Você vai falar com tanta convicção, porque você crê nesse pai, que ele te faz um milagre na hora. Certo? Por isso Jesus diz, vocês têm que ser como criança. Tem que ter essa simplicidade do relacionamento do filho, da criança com o pai. E Deus se colocou como nosso pai. Jesus mostrou Deus como nosso pai. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, quer dizer, nós somos filhos. Então, nós podemos chegar com ousadia a Deus por um motivo. Porque Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Jesus Cristo pagou o pato. Ele deu a sua vida na cruz. Para que ele deu a vida na cruz, então? Para nos remir, estamos remidos. Remido quer dizer, salvo, sem pecado. É uma novidade, né? É uma novidade para você, né? É uma novidade. O que você pergunta? Pergunta aí. Alguma coisa. Se tiver na minha capacidade, né? Eu não sou nenhum. Né? Mas o meu ponto de vista é esse. Quanto ao descanso, quando você se torna uma nova criatura, você entra no descanso de Deus, no sabá de Deus. Há um segundo descanso, diz lá em Hebreus. Porque o primeiro descanso era o descanso que? O sábado mesmo, literal, dos judeus. Mas em Cristo nós temos o segundo descanso. É assim que eu vejo o segundo descanso, para quem perguntou sobre o descanso. E quanto à questão do pecado, Jesus para mim tirou o pecado do mundo. Tirou o pecado do mundo. Senão não tinha redenção. Senão nós estávamos... Deus não podia enviar o Espírito Santo na terra. Deus só enviou o Espírito Santo na terra depois de Jesus ter o quê? Tirado o pecado do mundo. Paga o preço. Com isso ele tirou a autoridade de Satanás. O príncipe deste mundo perdeu a autoridade. Perdão. O príncipe perdeu a autoridade. Jesus tirou a chave da morte e a chave das portas do inferno. Hoje, em nome de Jesus, nós podemos expulsá-lo. E podemos fazer o que ele falou. Agora que vocês têm eu dentro de vocês, através do Espírito Santo, vocês podem curar enfermo, expulsar demônio. Vai espalhar isso para todo mundo. Toda nação, tribo e língua, que eu estou dentro de vocês. Deus diz, não viverei mais em templo feito por mão de homens. Não viverei mais em quatro paredes. Eu não quero viver mais em quatro paredes. Eu não quero viver mais em quatro paredes. Eu quero sair no mundo agora. É como Jesus vai sair no mundo? Através de você, através de mim. Dentro de você e dentro de mim. E através dos nossos olhos, ele vai contemplar a rua da tua cidade, a praça da tua cidade, o campo da tua cidade. Deus quer estar no mundo através de nós. E quando essa mensagem for anunciada a toda a tribo, nação, língua, a toda a raça, vir ao fim, porque Jesus terá submetido o adversário debaixo dos pés dele. Ele está expulso do mundo, porque todo mundo sabe usar essa medida.
Cristo dentro dele, Cristo no mundo. Então o demônio vai achar espaço. Ele vai ser expulso do mundo. Aí Cristo vai vir com grande glória. Pregue essa mensagem, que Deus vive dentro de você. Ele quer viver dentro de você. Ele quer sair pela rua dentro de você. Já pensou? Se todos nós tivermos esse conceito de Cristo dentro de nós vamos encontrar com o outro. O que é que você aprendeu de Cristo? Ele vai falar, olha, aprendi isso de Cristo, tive essa revelação com Cristo. Nossa, eu vou crescer. E se 1 milhão tiver esse contato, eu vou crescer 1 milhão mais. E se 7 bilhões de habitantes tiver esse conhecimento da intimidade com Deus, dessa experiência com Deus, desse relacionamento com Deus, eu vou aprender 7 bilhões de vezes a mais. Eu vou ser um gigante em Cristo. E todos nós seremos um gigante em Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Tudo posso naquele que me fortalece, disse Paulo, né? Valeu! Eu acho que silenciou, né? Valeu, turma. Acho que eu passei o meu recado. Mas é verdade, eu comecei com o tema, até esqueci o nome do tema que comecei. Que as pessoas vão fazendo pergunta, a gente vai andando na dinâmica das perguntas e a gente esquece. Mas o importante é que você tenha, não religião, porque Deus quer viver dentro de você. E como é que Deus vai viver dentro de você? Ele vem através do conhecimento das suas palavras. Jesus disse, se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos fazer morada em você. Deus conosco. E Deus conosco, nós seremos novas criaturas. Nós vamos ver o mundo com o olhar do Espírito Santo. E Ele sopra onde quer. Ele revela coisas que a gente nunca pensa. Nossa, não vi assim. Você vai criar um outro olhar. E seu olhar vai ser novo, que eu não conheço o olhar que Deus deu para você. Aí você vai conversar, vai passar para mim e falar, nossa, eu não sabia que era assim que se relacionava com Deus. Que experiência fácil, que maravilhoso é andar com Deus. É andar no descanso, no sabá, no segundo descanso. Deus dentro de você. É uma boa, né? É uma boa andar com Deus dentro de nós. Eu quero que você tenha essa experiência pessoal com Deus. Agora eu vou usar o poder de Deus. Senhor, obrigado por esse teu ensinamento. Que nós temos descanso em Ti. Que nós podemos viver contigo. Que podemos ter uma experiência pessoal contigo. Sem a intervenção de religião. Obrigado por saber que Tu tiraste o pecado do mundo. Que por isso eu posso ir com ousadia diante da Tua presença e pedir o que quero. E Tu atende. Jesus disse que Tu atende ao que crê. E eu posso crer de coração, porque eu não tenho consciência de culpa, de pecado, porque Jesus tirou o pecado do mundo. Obrigado por esse conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Agora vou usar o poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade sai dos nossos corpos. Da cabeça à planta dos pés. Saia dos nossos aparelhos digestivo, respiratório, circulatório. Saia do nosso aparelho ocular, bucal, sai dos nossos pés, nossas mãos. Todo tipo de inflamação. Todo tipo de doença, espírito de morte, em nome de Jesus Cristo. Você, espírito nervoso, ira, rancor, ciúmes, raiva, inveja, cobiça, saia das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Você, espírito de pobreza, miséria, desgraça, saia de nossas vidas e de nosso país. Espírito de avareza, saia das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e nosso país. Porque vocês são os roubadores de nossos sonhos, os roubadores de nossas perspectivas, de nossas alegrias. Em nome de Jesus Cristo, sai da nossa vida e do nosso país. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade você vai encontrar na Escritura Sagrada. Ali está o esquema através do qual o Espírito Santo nos guia e nos dirige neste presente século. Amém. Eu acho que aqui ele não quer obedecer.